Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Ok. A gente vai falar hoje sobre o tema, eu acho, particularmente, não sei se vocês concordam comigo, mas o tema mais importante de todo o estudo da doutrina espírita, o fundamento da doutrina espírita, inicia-se pelo estudo de Deus. Não é por outro motivo que Allan Kardec, na construção de O Livro dos Espíritos, usa a pergunta de número 1 para dizer o que é Deus. Nesse ponto, a gente já começa a imaginar que ali tem alguma coisa diferente, porque a história nos leva a pensar que Deus é alguém e não alguma coisa. Algumas outras teorias podem até dizer que Deus é uma força, uma energia, uma coisa assim, mas a grande maioria daqueles que devotam a sua fé a Deus imaginam que Deus é alguém que ouve suas súplicas e age em função delas. É isso ou não é? Isso. Então, Kardec pergunta, e a resposta que os espíritos dão a Kardec é bem simples. É uma pergunta que é contraditória até a complexidade do assunto. Nós não estamos falando de um assunto qualquer, estamos falando de Deus. E os espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de tudo. E de onde vem isso? De uma sabedoria milenar, de explicações e de tratados filosóficos que vieram desdobrando e desdobrando a ideia de Deus ao longo do tempo, até se chegar à conclusão de que Deus é inteligência suprema e causa primária de tudo, e a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre isso. Sobre o entendimento de como a doutrina espírita vê Deus, como Deus se encaixa na religião espírita, como nós podemos imaginar Deus em nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que vocês olhassem essa figura que está aí no quadro. O nome desse quadro, vocês já devem saber, a criação de Adão, uma obra de Michelangelo. E eu gostaria que vocês olhassem para ele e tentassem imaginar o que vocês estão vendo nessa figura. Alguém quer? Boa. Oi, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Giovana. Eu fiz uma leitura dessa imagem quando eu estudava, que fala que Deus ele tenta sempre estar para a humanidade, mas como o outro personagem, eu esqueci o nome dele, que está retratado lá. O homem? É, o homem. Aqui é Adão, a figura Adão, de Adão. Desculpa. É. Ele, quando você olha as mãos deles, Deus está apontando, tentando tocá-lo. Isso. Mas Adão, com o livre-arbítrio, ele escolhe não esticar. Você vê que Deus ele está totalmente esticado, ele está tentando tocar, ele está tentando... E Adão está meio solto assim, E né? ele não tem a vontade, né? Acho que também tem uma leitura de quando ele quer ainda viver as coisas, né? Através do livre-arbítrio. E aí ele não faz o esforço. E isso reflete muito com o que a humanidade faz. Isso. Né? Então, o que chamou a atenção foi a conexão de Deus com a mão do humano nessa conexão inicial aí. Isso. É isso? Ok. Mais alguém? Mais ninguém? Hã? O olhar.
E aí, o que é que esse olhar te diz? Não sei. O olhar de Deus seria assim, aquele olhar de força, uma força imperativa, de Sim. confiança. E o olhar do Adão é um olhar de aceitação, né? De crença na força. Sei lá, me passou isso. Ok. O olhar. Mais alguém? Boa noite. Eu Boa. acho que as duas falaram um pouquinho do que eu estava pensando aqui. Sim. Essa ligação muito sutil. Quando eu olho, eu também me chama a atenção as mãos, que apesar delas não se tocarem, Sim. estão na mesma direção. Uhum. O homem ele não se esforça tanto para alcançar Deus, Certo. na maioria das vezes, mas apesar dele não se esforçar para tocar, ele não desvia o olhar. Certo. Ele continua olhando firme, ou seja, é algo que ainda é muito, como é que eu posso dizer? Uma briga interna, uma questão interna do homem, Uhum. de querer, mas não se esforçar tanto para chegar lá. Tá. Beleza. Mais alguém? Opa. A leitura que eu fiz foi que assim eu consigo ver Adão numa zona de conforto e eu vejo o esforço para ali representar Deus, né? Para tocar e Adão está confortável, Certo. ainda que ele esteja olhando, mas eu não consigo ver o esforço. Então eu acho que faz uma analogia ao que a gente vive Tá. mesmo, foi o que a nossa colega falou. Do momento presente. Tá bom. Aqui, Tania. Aí. Aqui, depois aqui. Meu olhar também é de Deus. Márcia, boa noite. É um chamamento, um acolhimento. E de Adão eu vejo uma despretensão. Certo. Aqui, ó. Beleza. Concordo com a maioria. Meu nome é Heidi, boa noite. Mas eu vejo muito Deus amparado pelos anjos de luz. Ok. Então, assim, sendo apoiado também pelos anjos de luz para que tenha força para continuar. Beleza. Tem ali atrás uma pessoa, ali. Boa noite, meu nome é Thaisa. Nessa parte que a moça ali falou que era anjos, para mim, não vi como se todos fossem anjos. Porque, assim, acho que é uma moça que está do lado de Deus, para mim aquilo não é anjo, entendeu? Então, para mim, eu não entendi. Não foi a primeira... todo mundo falou sobre Deus e Adão, e não é a primeira coisa que eu reparo. A primeira coisa que eu reparo é sempre essas pessoas com ele. Alguns são anjos, outros não. E eu fico assim, de tipo... Não entendo muito bem. Eu entendo que, tipo, os anjos ajudando ele, mas não entendo por que tem pessoas Porque tanta ali. gente, né? Ah, bom. Mais alguém? Aqui? Aqui, Tania. Ginástica laboral. Tá. Boa noite, Boa. Meu nome é Marisa. A minha leitura é que Deus está mostrando que somos um todo ali. O esforço, eu também não vi como anjos, mas eu vejo que Deus tem a intenção de mostrar a Adão que ele está envolvido com um todo, que somos parte dele. Certo. E estamos envolvidos. E ali é um chamado, né? Não deixa de ser O chamado do homem. do homem. Muito bem. O que a gente pode pensar sobre essa leitura que a gente faz de uma imagem como essa? Quando Michelangelo pintou isso aí, certamente ele deve ter pensado um monte de coisa, né? Mas tem uma figura aqui que chama a atenção, que é essa aqui, ó. Cadê você? Não está funcionando a bolinha. Vocês estão vendo esse negócio vermelho que está aí em volta de Deus? O que vocês estão vendo ali? O quê?
Um cérebro. Um cérebro. O que o cérebro está fazendo aí? Olha, gente. A gente vai passar a noite olhando essa figura, falando um monte de coisa, dando significados para ela, mas a gente precisava perguntar a Michelangelo o que é que ele queria dizer com esse cérebro aí, com certeza. Mas dá uma ideia de que Deus, do ponto de vista da cabeça, do ponto de vista da mente, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da razão, ele pode estar na nossa mente, mas ele não é suficiente, a razão não é suficiente para fazer com que o homem acesse Deus. Por mais que a gente pense em Deus, por mais que a gente imagine Deus, por mais que a gente diga que acredita em Deus, a gente, às vezes, parece que a gente não conhece Deus. Eu acabei de ver agora que o povo da Colômbia liberou o aborto em 24 semanas. Faz a conta aí. 24 semanas são quantos meses? 6 meses. Então, como é que o mundo, depois de tanto tempo, ainda não se decidiu se existe ou não a ideia, a figura e a presença de Deus em nossa vida? Porque se você sabe de Deus e você concebe que a vida é resultado de um processo inteligente que desenvolve tudo, a lógica toda da vida, é importante perceber que todas as vidas valem, porque elas são o resultado de um mecanismo divino e, portanto, nós não temos o direito de destruir. Eu estou dando um exemplo, mas as guerras, as disputas, a forma como a gente vive em sociedade, as nossas desigualdades, falam disso também. A gente viver para o dia presente, a gente viver para a realidade do agora, a gente prestar atenção em tudo que é efêmero, passageiro, impermanente, e a gente não prestar atenção naquilo que é permanente. Aquele cartaz ali, Semana Espírita, Viver como Espírito, é uma proposta para que a gente possa entender como é que significa, o que significa a gente viver como espírito em um mundo materialista. Em um mundo que as necessidades são prementes, que eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas, que eu preciso trabalhar, que eu preciso lidar com pessoas em estágios evolutivos diferenciados, que eu preciso ter as minhas contrariedades, os meus erros, eu preciso passar pela minha experiência humana. Então, nesse contexto, quando a gente pensa nessa possibilidade de sermos espíritos vivendo experiências humanas, e, consequentemente, esses espíritos como resultado da criação, sim, da criação, vocês vão ver por quê. De uma força, de uma inteligência, de uma capacidade cósmica que nos coloca aqui mediante leis perfeitas que fazem o sol nascer todos os dias, a lua abrir a flor, a semente germinar, um coração pulsar, os trilhões de células se relacionando umas com as outras, com milhares de reações químicas por segundo, uma orquestra absolutamente perfeita, a embriogênese de todas as espécies, tudo isso mostra que por trás de tudo esse resultado não pode ter o acaso. Mesmo vendo tudo isso e assistindo a esse espetáculo maravilhoso da criação, do perfeito, do divino, a gente ainda tem dúvida e não assimila essa possibilidade em nossas vidas porque Deus é incognoscível, não se pode conhecer, não se pode tocar.
E muitas imagens que nós fizemos de Deus, muito do que fizemos de Deus, foi uma tentativa nossa, humana, de tentar antropomorfizar essa figura, esse ser, esse ente, para que ele pudesse caber na nossa cabeça. E a gente só não fez isso, não. A gente não fez só isso. A gente também deu atributos a Deus, colocou Deus como uma série de atributos que caberiam ou agradariam às nossas crenças, fazendo com que Deus tivesse um polimorfismo, fosse diferente para cada povo, para cada interpretação, as religiões diferentes, vendo Deus de forma diferente. Então, tudo isso passa por uma questão da compreensão de Deus. Então, Spinoza, ele vai dizer o seguinte: sempre então que qualquer coisa na natureza nos parecer ridícula, absurda ou nociva, será porque temos apenas um conhecimento parcial das coisas e ignoramos, em geral, a ordem e a coerência da natureza como um todo, e porque queremos que tudo seja arranjado de acordo com os ditames da nossa própria razão. Ou seja, quando uma coisa não nos é clara, a gente tenta, de uma forma, alterar o formato daquilo, a maneira de ajustar aquilo de alguma forma que caiba na nossa cabeça. Então, você pensar em Deus como um ser que fica sentado numa cadeira, com um cajado na mão, vestido de branco, barba branca, resolvendo os nossos problemas diuturnos, é uma forma simples de empacotar o incognoscível. E botar atributos nele. Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus faz. Quando Deus quer, ninguém pode. Aí isso dá um nó na cabeça da gente quando chega um tsunami. Como é que Deus pode querer que 300 mil pessoas morram? Quando uma criança nasce com a ferida no corpo, como é que a gente pode querer que essa criança nasça, que Deus pode ser bom, permitindo que um pobrezinho nasça com essa doença? A pessoa que não tem uma compreensão ampla de Deus, dá um choque na cabeça. Então é por isso que quando a gente pensa na ideia de Deus, não nos basta o Deus de Isaac e Jacó, não nos basta o Deus dos filósofos, a gente precisa ir um pouco além. Vamos lá. Vamos começar por essa busca. Quando se fala da ideia da criação ou das coisas, a pergunta que não quer calar é: por que existe alguma coisa ao invés do nada? Por que essas coisas existem? Por que isso tudo aqui há? Porque a gente sabe uma coisa. Pelo princípio da impermanência, e a gente percebe isso na natureza, as coisas que são, elas podem não ser. Vocês concordam com isso? E se elas podem não ser, quer dizer que um dia elas não eram. E no dia que elas não eram, o que fez com que elas se tornassem o que são? O nada? Imagine o seguinte, tem um nada. Coisa nenhuma. E por um motivo mágico, coisa nenhuma começa a produzir coisas, sem motivo, sem razão, sem lógica. Faz sentido isso? Então, quando se pensa em Deus, não se pensa em Deus dos milagres. Se pensa em Deus a partir do confronto da realidade, da percepção dos efeitos e da busca pelas causas possíveis dos efeitos. Então, por que existe a flor? Porque tem a planta. Por que existe a planta? Porque tem a semente.
Por que tem a semente? Porque havia uma outra planta que produziu a semente. E essa planta, o que fez? Uma outra semente. E aí você começa a voltar no tempo, para você chegar na origem das coisas. Então imagine o seguinte, uma coisa só existe porque tem uma causa. Se eu estiver viajando, vocês me chamem, viu? Pois não. Está viajando? Então espera um pouquinho para ver se eu consigo. É mesmo? Vige, pai. Alguém mais não está entendendo o que eu estou falando? Você também não está entendendo o que eu estou falando? Até a semente foi bem? Foi. Para que uma coisa exista, algo tem que acontecer antes para que essa coisa exista. Para que uma planta nasça, eu preciso plantar a semente. A semente tem que eclodir, a planta tem que sair, a água tem que chegar. São os fatores necessários para que aquilo ocorra. Se eu pegar a semente e largar numa caixa de fósforo, provavelmente ela não vai sair daí para lugar nenhum. Mas quando eu coloco no lugar apropriado, as propriedades da semente vão começar a agir. E vão resultar em algo diferente do que uma semente. Então, nesse caso especificamente, existe alguma coisa porque algo aconteceu antes. Então, vocês comecem a pensar na causa primeira, que isso deu muita confusão. Quando disseram que Deus, lá na Gênese bíblica, em um ato da sua volição, de sua vontade, diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Isso é chamado de quê? Quer perguntar? Não, sim. Primeiro, isso é chamado de criacionismo. O ato de Deus criar. Então, por que as coisas existem? Segundo a Gênese, porque Deus um dia tomou vontade, desejo e criou. Pode falar. Eu já vi um termo, boa noite, gente, meu nome é Fernanda. Eu já vi um termo dizendo assim que Deus não é criador, ele é criador, é a própria criação em si. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Pronto, existe essa denominação, você viu isso em Huberto Roden? Ah, não lembro não, foi em alguma palestra. Os livros dele, ele começa por aí, sempre, explicando isso. Existe o criar, que é você cria bois, você bota no curral e cria galinha. Né? Você cria problema. Mas criar com é você tirar de um lugar que não existe nada e transformar aquilo em alguma coisa. Tá certo? Então, o primeiro ato da criação é uma criação. Pois não. Boa noite, meu nome é Thaís. Eu fiquei muito feliz em ver essa frase, porque eu fiz essa frase essa semana, perguntei a uma pessoa. E agora, quando eu vi que foi igualzinho assim, então, fiquei satisfeita. Porque, às vezes, quando você fala, se eu estiver viajando, eu achei perfeita a viagem, porque eu falei, ai, meu Deus, achei um que viaja comigo. Pronto, fiquei feliz. Isso aí... Eu perguntei a uma pessoa e fiquei bem assim, sim, se Deus é energia assim, perfeita, sabedoria primeira de tudo, e por que ele não ficou quieto? Para que criar tanta coisa, tantas pessoas, tanta confusão? Ele poderia ficar lá na perfeição dele e estava tudo certo. Não criava nada disso, né? Não criava nada disso. Aí a pessoa me fez bem assim, porque Deus não é um Deus parado, senão ele não é Deus. Deus é o movimento, entendeu? Então, Deus não é ele sozinho. Deus é ele com a gente. Isso tudo aqui é Deus. Vamos nessa. Não existe Deus sozinho. Vai esquentando aí os tamborins que a gente vai chegar lá. Eu achei perfeito e isso me satisfez, me alimentou. Beleza, muito obrigado. Bom, então a gente começa algumas denominações aqui que a gente vai... Importante a gente classificar, porque de acordo com a nossa fé, com a forma que a gente vê Deus, existem plurais maneiras da gente se considerar em relação a Deus. Então eu posso ser agnóstico, posso ser ateu,
posso ser deísta, posso ser teísta, posso ser politeísta, posso ser monoteísta, posso ser monista, posso ser panenteísta, eu posso ser um monte de coisa quando eu falo de Deus. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre tudo isso aí, tá? Então, vamos começar por esses dois, porque são os mais tradicionais. O que é um pensamento deísta e um pensamento teísta? A princípio, Theos é Deus. Pode parecer que é a mesma coisa. Mas quando a gente fala do deísmo, nós estamos falando de uma categoria de pensamento que imagina que Deus, como Criador, ele foi o autor de leis perfeitas, absolutas, e essas leis, elas agem promovendo as criações, as transformações e o desenvolvimento de tudo. Então, para um deísta, Deus não fica assim, prestando atenção nas coisas e atuando nas coisas. Quem faz isso são as leis divinas. Então, Deus não vem numa intercessão, como a gente diz, intercessão divina, ele não sai dos seus cuidados para vir cuidar de mim. Mas alguma das suas leis, em um determinado momento, pode me ajudar. Isso é um pensamento deísta. O que é o pensamento teísta? O pensamento teísta é o pensamento de que Deus é revelado ao homem e ele está a serviço daqueles que se conectam com ele. Então, o que é natural? A gente pensar sobre a ideia do castigo, do pecado. Deus castiga. Alguém já ouviu isso antes? Deus castiga. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui tem dúvida que Deus existe? Levante a mão. Você? Mais alguém? Com sua cabeça, não, né? Mais ou menos. Você sabe por que a gente às vezes não faz isso? Não diz? Porque a gente tem medo de dizer. Vai que ele está me ouvindo. E ele me manda para quem da lenha onde que vive os mortos. Não é assim? Isso está no nosso inconsciente, gente. Isso está aqui dentro da cabeça da gente. Então a gente não ousa questionar. Porque quando questiona, a gente cai numa zona obscura do pensamento, se sente como um apartado e passa por aquilo que os grandes místicos chamam de noite escura da alma. Então, o que acontece com um deísta e o que acontece com um teísta? O teísta, ele entende que Deus está aqui nessa relação e que vem, que ajuda. E o deísta? Ele entende que Deus perfeito criou leis perfeitas que agem de maneira perfeita e não escolhe o endereço do cristão. Então não adianta ou não importa o que você faça, você estará sob as leis. Você é muito mais suscetível à ação das leis, e eu não estou falando do decálogo, não estou falando do decálogo, o decálogo é um conjunto de leis humanas para homens, estou falando de leis cósmicas, como lei de reprodução, lei de progresso, lei de destruição, lei de conservação. Estou falando dessas leis, leis de movimento, leis de adoração, que são aquelas que estão na parte terceira de O Livro dos Espíritos, como leis morais, leis divinas, que estão lá expressas. Então, nesse caso aqui, há essa divisão dos crentes. Os que imaginam que Deus é como lei e os que imaginam que Deus é como ação. Aí surge um outro... Pois não. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lázaro. Então, no caso do deísmo, nós somos suscetíveis às leis de Deus. Não é isso? Isso. Então, é assim, como se Deus atuasse sobre sobre os seres que existem do planeta através das leis. Isso. Não é isso? Isso. Ok. Certo? Não só sobre os seres do planeta, mas sobre todo o universo. Todo o universo. Sobre as leis cósmicas criadas por ele. Isso. Ok. Isso aí. Obrigado.
Aí começam a surgir algumas teorias, como, por exemplo, onde Deus está na criação? Então, os panteístas, eles imaginam que Deus é a natureza. Todas as coisas criadas são emanações divinas, são partes de Deus, e o conjunto de todas as coisas representa Deus. Como é que você vai ver Deus? Você vai ver Deus observando a sua criação, observando as coisas da criação. Qual é a questão do panteísmo que Allan Kardec combateu? É que, quando você imagina que Deus é a natureza, e Deus é todas as coisas, Deus é tudo, você imagina que Deus seja finito. Por quê? Em um determinado momento, você tem uma quantidade X lá, em número quase infinita de coisas que, se você contasse imediatamente, você ia ter os limites de Deus. Ou seja, para um panteísta, Deus está limitado à soma das coisas. Porém, Deus está em tudo, como a gente crê que Deus está em tudo. Esse pensamento, ele é monista, porque ele imagina que a essência de todas as coisas é Deus. Monista, não é de mônada. Uma coisa só, tá certo? Tudo aquilo que você imagina que se baseia em uma única coisa é uma espécie de monismo, tá certo? Então, nesse caso, eles são monistas porque Deus é a origem de todas as coisas, e Deus está em todas as coisas, e todas as coisas são Deus. Está claro isso aí? O que é um panenteísta? O panenteísta, ele imagina que Deus ultrapassa o universo. Não importa quantas coisas existam, não importa quantas coisas tenham, Deus é maior do que todas as coisas. Com isso você resolve essa questão, porque Deus torna-se infinito, mesmo, de verdade. Isso muda o que na sua perspectiva de Deus? Saber disso. Melhora o que a sua vida? Talvez nada. Talvez seja bom saber que tem esse pensamento. Mas, quando a gente junta as peças do quebra-cabeça, isso pode representar para a gente uma mudança muito forte na vida. Bem grande. Bem grande. Então, o que a gente tem nessa figura aqui? Aquela primeira ali, você está vendo a figura de Deus, está em inglês, peço desculpa a vocês, mas foi a figura mais completa que eu achei. Deus está agindo sobre o universo. Está vendo a setinha ali? Deus agindo, aquilo está o teísmo. O deísmo está Deus, apartado do universo, e o universo sendo regido pelas leis de Deus. Quando a gente vê o universo igual a Deus, panteísmo. Quando a gente vê só o universo, ateísmo, ateus, não tem Deus. Que também tem essa ideia. Então, o ateu é aquele que imagina que a natureza se fez por si mesma, que não teve ninguém que criou, tudo aconteceu por acaso. E aí, tá ali. E aí a gente tem o panenteísmo, ou pandeísmo, o panendeísmo, né, também poderia ser chamado, que é onde Deus supera todas as coisas. Beleza? Alguma dúvida aí? Podemos ir? Bom, vamos com Aristóteles. Com efeito, o princípio e o primeiro dos seres é imóvel, tanto em si mesmo quanto acidentalmente. Mas produz o movimento primeiro, eterno e único. Paulo explica isso aí. Isso aí é Aristóteles, tá, gente? Olha lá. Ó. Aristóteles,
Ele é bem antigo, grego. E ele imaginava que por trás do primeiro movimento, você tem uma coisa que está movida. Para essa coisa se mover, tem uma coisa que move isso aqui. Para isso aqui mover, você tem que ter algo que está movendo isso aqui. Está entendido isso aí? Aquilo que a gente estava conversando lá atrás. Só que tem um momento que você tem que ter uma coisa que move, mas que não é movida por ninguém. Esse pensamento de Aristóteles vai depois ecoar na escola de Tomás de Aquino, que também vai usar a mesma lógica de Aristóteles para deduzir Deus a partir da razão. Então, nesse caso aí, ele está dizendo que esse aí é o motor imóvel. É o primeiro motor. É um que não é movido por nada. Por que não é movido por nada? Alguém pode me dizer? Por que esse motor não é movido por nada? Hã? Porque se ele fosse movido por alguma coisa, o grande era essa coisa e não ele. O princípio era esse, não era esse. Então, ele tem que ser algo que move sem ser movido. Essa é a propriedade do motor imóvel. Pois não? Mas não poderia ser um loop? Um loop? Né? Um moveu o outro, cada um. Poderia, mas quem começa? Sim, onde começa o loop? Não tem começo. Não tem onde o começo. É uma forma de você pensar num sempiterno. É uma maneira, existe isso. Existem teorias que imaginam que o universo sempre existiu, não tem criação. É o que você está propondo. Mas o que nós estamos vendo aqui de Aristóteles é a lógica de que para que haja um efeito tem que ter uma causa. Nesse caso, não existe causa. Porque para que o loop exista, alguém tem que criar esse loop. Alguém tem que botar esse loop para funcionar. O primeiro movimento do loop é de A para B. O segundo de B para A. O terceiro é de A para B, mas já é o terceiro, não é o primeiro. Tá certo? Tudo bem aí? Pronto. Então, esse motor, o primeiro motor é imóvel em si e o movimento eterno tem que ser produzido por algo eterno e o movimento único por algo único. E ele está dizendo aí dos atributos de Deus, de ser único, de ser eterno e ser o primeiro motor. Tá certo? Esse pensamento é um grego. A gente pensa que isso aí é banal hoje, mas pensa o cara pensar isso aí 400, 300, 500 anos antes de Jesus. Quando não tinha livro, quando não tinha internet, quando não tinha Spinoza, quando não tinha ninguém. Ele tirou isso do zero. É muito danado esse Aristóteles, não é não? Muito bem. Aí vem esse outro amigo, que eu gosto muito dele, que é Tomás de Aquino. Que ele é considerado um doutor angélico. O que ele falava? Que tem como provar Deus a partir de 5, que ele chamava de 5 provas, ou argumentos, que são os argumentos tomistas. Então, quais são os 5 argumentos de Tomás de Aquino? O primeiro motor, que vocês já viram aí com Aristóteles, a mesma coisa. Uma coisa tem que ser, para ser movida, tem que ser movida por algo em movimento. Aí eu vou usar aqui uma expressão para vocês não esquecerem desses dois termos, que eu vou usar aqui, potência e ato. O que é potência? Potência é o que você pode fazer. É o que você tem capacidade para fazer. E o que é ato? É quanto você é capaz de realizar do que você pode fazer. Deu nó aí? Vamos para a semente de novo. O carvalho. A semente do carvalho. Se você pegar um serrote e abrir a semente do carvalho, o que terá lá dentro? Alguém já teve essa curiosidade? Um caroço de feijão. Quando você abre um caroço de feijão, o que é que tem lá dentro? Tem o quê? Uma massinha. Tem um pé de feijão dentro do caroço de feijão? Não tem. Em ato. Mas tem em potência.
e só vai virar ato porque tem potência. Se um caroço de feijão tivesse um coqueiro em potência, o que ia nascer? Um coqueiro. Porque você só pode transformar em ato aquilo que antes foi potência. Está claro isso aí, o conceito? Pronto. Então, o primeiro motor diz assim: algo só pode estar em ato movido por algo que já se atualizou. Então, uma potência se transforma em ato a partir de um outro ente em ato. Ou seja, um motor movendo-se, move o que tem potência de movimento. Ficou claro isso aí? Se não entendeu, eu explico novamente. Isso é importante para vocês entenderem quando vocês ouvirem uma música assim: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. No dia que vocês ouvirem essa música, vocês vão lembrar de ato e de potência. Tá certo? De ato e de potência. Nesse caso, o primeiro motor. Só que tem um detalhe com esse primeiro motor. Uma coisa tem causa, essa coisa tem outra causa, que é uma causa que tem causa infinitas vezes. Só que essa progressão pode ser infinita. O que vocês acham? Estou apertando a mente de vocês hoje, não estou? Vai virar o quê? Ato. É isso mesmo. A ideia aqui é essa, é que você saia da potência para o ato, mas tem que futucar. Então, por que não pode ser infinito? É que se fosse infinita essa relação, não teria a causa primeira. Então, em um momento, houve uma causa primeira. Porque hoje eu estou aqui, porque lá atrás, uma causa primeira aconteceu. Se eu estou aqui, é sinal de que essa causa aconteceu. Porque se fosse infinito, ela nunca ia acontecer, ela estaria sempre por vir. Então, ele vai dizer aí, ó, a causa contingente e eficiente. O que é que ela está dizendo aí? Que uma coisa não pode ser causa eficiente de si mesmo. Eu não posso criar a mim. Porque para eu criar a mim, eu teria que existir antes de mim. Aí você pergunta, por que Tomás de Aquino não ficou rezando ao invés de ficar pensando essas coisas, né? Dando trabalho para a gente hoje. Mas isso aqui ele fazia porque ele queria entender Deus através da razão, gente. Pense uma pessoa que ouviu falar de Deus de uma forma assim tão magnânima, ele disse, não pode ser só isso. Eu preciso, para crer, eu preciso saber. E ele faz esse esforço, e ele diz assim, ó, para uma coisa ser causa de outra, ela tem que ser a potência máxima dessa coisa. Então, a causa da temperatura é a temperatura máxima. A causa do frio é o frio máximo. E ele vai deduzindo isso. E vai dizer o seguinte, tudo caminha para um fim. Porque quando você vê o universo, você vê que o universo é organizado. Mesmo a estrela que explode no caos, quando você vê o caos de uma explosão de uma estrela, no final, você vê o resultado disso. Olha o que aconteceu no nosso caso, no nosso universo, que a gente percebe. Está lá o Big Bang. Que uma coisa que nunca me disseram foi por que que o Big Bang explodiu. Porque para explodir tem que ter alguma coisa. Então, vamos considerar que começou quando explodiu. Naquela explosão, você tem hidrogênio, você tem hélio sendo produzido ali, que vai produzir o carbono, que vai produzir o oxigênio, e que para isso acontecer foi necessário que ajustes perfeitos de leis acontecessem. Porque se alguns parâmetros fossem mais um pouco ou menos um pouco, não estávamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Aí vem um humano, claro, só pode ser coisa de humano, e diz que isso tudo foi criado para que a gente existisse. Consequentemente,
não é? Consequentemente, se isso tudo foi criado para que a gente existisse, ele chama isso de princípios antrópicos, que são princípios que foram fundamentados para que o homem existisse. É muito egoísmo, não é não, gente? É egocentricidade. Aquela ideia do paraíso. Deus criou o paraíso e disse assim para o homem, se divirta aí, isso aqui é seu, foi feito para você. Isso é para a gente se enganar, porque a terra não foi feita para o homem. O homem está na terra. A terra foi feita para a terra, porque não podemos esquecer que existem outros seres na terra que estão passando também pelos seus processos evolutivos. Os animais estão evoluindo, as plantas estão evoluindo, os minerais estão evoluindo nos seus princípios essenciais. Então, a terra nunca foi um legado exclusivo da humanidade. A gente está aqui como usufrutuário, como todos os outros seres desse planeta. Muito bem. Eu vou passar isso aqui. Outros que falavam a respeito de Deus. Kant. Deus não pode ser percebido através da razão pura, sua compreensão só se dá no campo da razão prática, ou seja, Deus existe devido ao fato de que o universo dos seres humanos se move por leis morais. Nesse caso, Deus seria um legislador das leis. Deus existe porque a moralidade intrínseca no ser humano aponta para esse legislador. Ele traz a ideia de que se você tem uma orientação interna, essa orientação leva para um princípio de moral, consequentemente, de onde veio isso? De um legislador. Então, você vai ver uma questão do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: aonde está escrita a lei de Deus? A resposta é na consciência. Na consciência. Em ato ou em potência? O que vocês acham? Em potência, porque a gente não vive ela. A gente percebe, sente. Nosso espírito é incomodado por ela, é guiado por ela, mas a gente não percebe. Claramente. Um dia a gente vai perceber na medida em que a gente vai evoluindo. Outro que é muito... tem uma teoria interessante sobre essa questão de Deus na natureza, é Spinoza. Deus é um mecanismo imanente, ou seja, está dentro da natureza e do universo. Deus e natureza são dois nomes para a mesma coisa. É o pensamento de Spinoza. Tá bom? Aí vem outro, que é Leibniz, que diz assim: as perfeições de Deus são aquelas de nossas almas, mas ele as possui em ilimitada medida. Está vendo ali? Ele é um oceano do qual apenas gotas nos são concedidas, e há em nós algum poder, algum conhecimento, alguma bondade, mas em Deus estão em sua inteireza. Ordem, proporções, harmonia nos encantam. Deus é tudo ordem. Ele sempre mantém a verdade das proporções. Ele torna a harmonia universal, toda a beleza é uma efusão de seus raios. É bonito isso, né? Mas ele está dizendo que nós temos gotas de Deus. É como se houvesse uma parte de Deus em nós. Mas ele reconhece que Deus está, de alguma forma, dentro dos entes humanos e que algo de Deus se manifesta em nós, mesmo que não seja em sua totalidade. Tudo bem aí? Bom, qual é o contraponto disso? O contraponto disso é quando o homem deixa de olhar para o céu e olha para a terra. E vê a evolução, a ciência, vê as coisas que estão acontecendo no dia a dia, e ele começa a explicar esses fenômenos a partir de observações e de medidas e medições. Então, o que aconteceu no século XIX? Lá pelo volta do século XVII, a gente vê os primeiros homens olhando o espaço e descobrindo o movimento dos astros, explicando coisas que antes estavam na religião, de que a Terra era o centro do universo. Isso aí começou a ser desmontado, e isso começa também, outras descobertas vão começando. Newton começa a explicar os movimentos através de leis matemáticas, os princípios matemáticos da filosofia natural, sua grande obra. Ele vai explicando isso e a gente vai dizendo: para que Deus? Se eu já tenho a explicação de tudo.
Eu tinha Deus quando eu não tinha explicação das coisas, mas eu agora tenho. Para que eu preciso de Deus? Eu não preciso mais de Deus. No século XIX, Deus está morto. Chega lá um cara e diz, Deus morreu. Porque não precisa mais. Quando Pascal vai apresentar a sua tese para Napoleão, desculpe, não é Pascal, não, Laplace apresenta sua teoria para Napoleão, ele pergunta, cadê aí eu não vi Deus no seu trabalho? Ele disse, não precisei dessa hipótese. Não precisei dessa hipótese. Deus, uma hipótese filosófica. Observe que quando Deus entra na filosofia, a gente acaba com tudo. Porque você diz assim, por que a vida existe? Olha a pergunta mais ampla, porque Deus quer. Resolvido. Por que a gente existe? Porque Deus quis. Resolveu o problema. Então, por isso que os filósofos, os cientistas, não consideram essa hipótese. Eles querem a razão pura, seca. E vão atrás disso de uma forma muito insistente e persistente. Pois não? Eu não acho isso tão ruim como um todo. Eu acho que isso só precisa ser ajustado. Porque quando fica só essa questão do Deus, como se fosse uma fé cega, isso é como se a gente terceirizasse responsabilidades e até subestimasse a nossa força. Isso. Então, eu acho que só precisa de um certo ajuste. Exatamente. Olha, a fé sem a ciência é cega. Certo? A religião, a ciência sem a religião é manca. Então, a gente tem que ver que as coisas estão caminhando juntas. É a maneira que você vê o mundo. Você vê o mundo a partir de uma perspectiva materialista? Ou você considera o espiritualismo algo que faz parte da compreensão das coisas? Nem lá, nem cá. É o conjunto. Se existe espírito e existe uma essência material, por que eu vou olhar só para o espírito e vou esquecer a matéria? Se existe matéria e existe uma coisa espiritual, por que eu vou olhar só a matéria e não vou olhar o espírito? Concordo, o erro está na centração e das periferias. Isso. Isso. Tá certo, gente? Tá bom aí? Muito bem, o seu comentário foi muito bom. Então, de onde é que nasce essa ideia do materialismo? O materialismo nasce de uma ideia de que você tem uma disputa, uma questão de uma transformação evolutiva, que as coisas vão se transformando, e essas coisas vão se transformando porque existe uma essência espiritual que faz com que isso aconteça, existe no homem uma alma que faz com que ele busque a Deus e com isso ele se transforma através das vias religiosas, ou a sociedade, o meio, as coisas, as relações humanas fazem essas transformações. Então, quando você diz que tudo depende da matéria, tudo depende do capital, tudo depende do dinheiro, tudo depende das relações sociais, não depende necessariamente de uma essência. Quando você diz que a existência precede a essência, você está dizendo que o foco é a matéria. Então, daí surge a ideia do materialismo histórico, porque isso se repete de anos e anos passados, séculos, gerações, etc. A questão da dialética vem daí também, né? Tudo isso como, olha lá, a concepção materialista da história, Marx dizia o seguinte, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Certo? Eu vou passar isso aqui para não encher vocês de texto, tá? Bom, aí vem um outro pensador, além de Marx, Engels, você tem um outro que é Nietzsche. Esse foi provocador, porque esse falava de algo chamado niilismo. E o niilismo de Nietzsche não é o niilismo que a gente usa hoje, quando a pessoa nega alguma coisa. Por exemplo, a gente diz que são niilistas aqueles que negam a vida depois da morte. No caso de Nietzsche, ele dizia que era niilista quem negava a vida. Porque as pessoas faziam contratos para a vida posterior. Viviam de maneira monástica aqui agora para ganhar um lugar no reino dos céus. E saciavam nada da sua vontade de viver.
O seu eu verdadeiro gritava uma vida que era negada por uma espécie de ditame dogmático que era feito para lhe dar no lugar que ele, um espaço no lugar que ele desejava estar quando morresse. Então, Nietzsche dizia, em nome de uma quimera, nega-se a vida. Hã? Que vive assim? Que se explodem para que vá para o paraíso, não é isso? Ah, sim, sim. Tem um povo que explode para ficar com as virgens, não sei o quê, né? Com as virgens. Tem umas propagandas enganosas dessa. Eu uma vez cheguei lá em Vitória da Conquista, na casa de uma tia minha, aí tinha uma moça, né? Que trabalhava lá na casa dela, e ela chegou toda feliz em casa, e aí perguntaram assim, Zilda, por que você está tão feliz? Ela disse, porque hoje eu consegui comprar meu lugar no céu. Vou um terreno lá. Aí eu digo que o projeto é Minha Casa, Minha Morte, né? Você compra um lugar no céu para viver depois que morre. Tá certo? Então, Nietzsche é esse cara que ele vai trazer essa proposta de que Deus morreu, vai trazer essa proposta da vivência no agora, fortalecendo muito essa ideia de que nós temos uma vida, que a gente precisa viver, que a gente precisa prestar atenção no agora, que a gente precisa viver. Não é de todo ruim, não, isso, viu, gente? Tem umas coisas que são muito legais. De novo, é o excesso. É a centração do pensamento em uma única linha sem considerar outras. Que a gente tem que prestar atenção no hoje, claro, você não tem que abandonar a sua existência, porque, afinal de contas, ela tem um sentido. Mas, por outro lado, não pode também desbandar por um lado só e esquecer o outro. Não pode ser só bangalelê, sapeca e iaiá, nem pode ser somente oração. Vocês entenderam, né? E é claro que tem espaço para quem não acredita em nada. Tem espaço para as pessoas que simplesmente não querem enxergar que existe nada aí por trás. E que acreditam que tudo aqui que aconteceu por um mero acaso, ou que as coisas são porque são, e o universo se explica a partir de um nada físico. Então, a gente começa a ver que realmente tem, assim, para todo lado, para todo gosto, aquela segunda frase ali, aquele segundo slide que a gente apresentou, de que a gente tenta encaixar tudo na nossa cabeça, fazendo, né, uma espécie de cama de Procústo, né? Procústo, eu acho que é o nome dele, que você ia cortando o sujeito, ajustando a cama, o sujeito em função do tamanho da cama, tinha um negócio desse. Então, na cabeça, a gente vai também ajustando os pensamentos em função daquilo que a gente quer. Meu irmão diz que estatística é a arte de torturar um número até lhe dar o resultado que você quer. Então, a partir daí, a gente pensa, né, que tem pessoas que imaginam que uma flor que exala aquele perfume, que tem aquela pétala feita de veludo, que tem aquela perfeição que se abre e atrai pássaros, que vão, por sua vez, levar aquele pólen para outros lugares. A gente vê aquela coisa bela, graciosa, e diz assim, a natureza um dia resolveu criar uma flor do acaso e foi aperfeiçoando e chegou na flor. A mesma coisa você vai dizer de um olho. Esse é o grande problema. A grande questão de Aristóteles era o olho de um porco. Ele olhava e dizia, como é que esse olho chegou aí a esse lugar? Como é que a gente chegou nesse lugar que a gente está hoje? De corpo, de mente. Gente, o cérebro. Cada vez que a gente dá uma fustigada no cérebro, a gente vê a enormidade daquele equipamento e diz, meu Deus, como é que isso aqui foi criado ao acaso? Como assim? Como assim? Mas tem gente que acredita nisso. Eu digo que o ateu é um fiel. Talvez o mais fiel dos fiéis. Porque enquanto o fiel, o crente, acredita em alguma coisa, o ateu acredita em nada. Que é uma crença. É uma crença. Eu acredito que nada. É uma crença. Tanto quanto a outra.
Aí, agora sim, Pascal, ele dizia, tem 50% de chance de você estar certo e 50% de chance de você estar errado. É uma proporção bem interessante. Aí tem um, que é esse rapaz, chamado Richard Dawkins, famoso, ateu, já apareceu em alguns filmes, ele aparece de forma caricata em alguns filmes como Deus Não Está Morto, etc. Esse cara aí, ele diz assim, desculpe Deus, mas não havia provas suficientes. Aí um dia, eu lendo um livro que falava sobre isso, essa discussão, eu descobri que ele perdeu uma filha. E a minha pergunta é, será que ele não ficou com raiva de Deus e resolveu aniquilar Deus porque ele tirou a filha dele? Não sei, nunca perguntei isso para ele, mas aqui nos meus botões ficou a dúvida. Porque ele não somente nega, mas ele ataca. Ele tem raiva. É diferente um pouco, como tem pessoas que atacam. Mas atacam não por uma ideia. Atacam pela ignorância. Boa noite, meu nome é Ilse. Desde quando ele ataca, então ele acredita que existe alguma coisa para ele atacar, não é? Eu também acho. Ele ataca uma ideia, mas no fundo, ele está atacando algo que na cabeça dele é real, perfeitamente. Está vendo como? Está vendo, gente? O negócio aqui funciona. Viu? Show, parabéns, isso aí. Não, eu ia falar, porque se ele pede desculpas, ele está se dirigindo a uma pessoa que ele acredita, né? Aqui é irônico, existe, claro, né? Ele aqui está falando, desculpa, Deus, ideia, né? Mas, no fundo é isso mesmo, sou ateu, graças a Deus. Aí vem Kardec, lá na Gênese, pois não? Eu acho que o Richard ele começou com essa teoria, com esse pensamento, depois que ele perdeu a filha, que aí assim, ele achou que alguém tirou a filha dele quando ele continuou, tá? E aí assim, qual é o pensamento dele? Pô, a partir de agora, você que é o superior, que tudo faz, tudo manda, cadê minha filha de volta? Isso. Acontece, eu não sei se foi por isso. Uhum. Eu não posso afirmar que foi, não. Mas eu penso que foi. Não posso dizer, ó, foi isso, mas ele tem toda a pinta que foi por isso. Todo o julgamento que foi feito em cima das afirmações deles e a negação, que na verdade ele faz a negação em cima de Deus, né? Vai livros e livros, é um sucesso, ele vende um sempre bocado faz a desse livro negação dele. em cima de Deus. Ele não diz que não existe, ele diz que nega Deus. Ele nega, não existe. Ele diz não, né? Ele se posiciona como um negador de Deus. Isso, e é contrário, muito contrário a quem considera a hipótese de... Pois não. Eu estava fazendo as viagens, né? Porque essa questão de acreditar, não acreditar, eu acho que o mais importante é o como vivemos. Isso. Porque, às vezes, assim, para mim, de que forma que o fato de eu crer, e mais do que crer, sentir a existência de Deus, é porque isso me dá forças, me dá segurança e motivação para eu buscar viver dentro das leis universais, das leis de Deus. Isso para mim. Sim. Mas para aquele que não acredita e que faz isso de forma espontânea e natural, está perfeito. Então, eu acho que é mais da necessidade daquela pessoa, porque o que mais importa não é crer ou não crer, existe ou não existe, e sim como pautamos a nossa vida. Sim. Naquele livro, Quando Nietzsche Chorou, tem um diálogo dele com o Brouwer, né? Que o médico diz assim que está duvidando de Deus, Nietzsche pergunta para o médico, você está preparado para viver sem Deus? Certo? Você está preparado para não ter essa hipótese? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus, isso está na Gênesis, capítulo 2, item 8. Esse capítulo 2 fala sobre Deus na visão Kardec, última edição. Ou seja, Kardec sai do livro dos Espíritos, passa pelo livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, chega na Gênese, Revista Espírita, de 1858 a 1869, até o mês de abril.
E a Gênese é de 1868, é o último livro da série dos 5 que ele publica, e ele faz questão de dedicar um capítulo especial a Deus para dizer o que é que ele chegou à conclusão do que era Deus e de como Deus agia em nossas vidas. Isso está aí nesse capítulo 2 da Gênese. Mas ele diz assim, ó, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Isso quem respondeu a ele foram os Espíritos no livro dos Espíritos. Para compreender Deus, ainda nos falta um sentido, que só se adquire com a completa depuração do Espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. Ou seja, enquanto eu não for um espírito evoluído, e não tiver como aquela bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Enquanto eu não estiver como puro de coração, com a possibilidade de enxergar Deus face a face, não por um espelho, face a face, como diria Paulo, o de verdade, eu posso ter a minha força na premissa de que ele existe. Certo? Então, isso aí no momento nós não podemos entender Deus porque nos faltam elementos. Olha quantas coisas eu falei aqui para vocês. Você sabe quantos anos tem isso de Deus? Tem 3.000 anos de pensamento a respeito disso. Nós não vamos encerrar isso hoje. Você tem, né? Não posso ter essa pretensão de sair com um conceito definido hoje. Eu estou aqui apenas futucando a mente de vocês com aquilo que já futucou a mente desses homens todo aí no passado. E que futuca a minha todo dia. Vamos para frente. Para ser divino, o homem deve achar o seu lugar de perfeição no universo. O que é ser perfeito? O que é ser perfeito? Deus. Mas o que é ser perfeito? Porque Deus é filosófico. Essa resposta sua é a resposta lá do pessoal. Por que Deus existe? Porque Deus. O que é a perfeição? O que é uma coisa perfeita? Hã? Feita? Sem defeito. Ok. Isso aí. Pois não. A perfeição é algo que se busca e nunca se atinge. Certo. Ok. Pois não. Está melhorando? Eu acho que perfeição é algo ou alguém que consegue agradar a todos. Porque não necessariamente quando você é perfeito, você agrada a todos. Entendi. Então, é algo que você tem que ser, que todos gostem. Entendi. Você está trazendo o conceito de perfeição moral, você está trazendo o conceito de perfeição comportamental, a perfeição no sentido do caráter. É isso que você está trazendo, eu estou captando aqui sua mensagem, tá certo? Perfeição, a palavra perfeição, ela começa com um prefixo per. Tudo que começa com per é completo. Perfurar. O que é perfurar? É furar completamente. Tá certo? O que é permanente? É o que é imanente do tempo todo, para sempre. O que é uma coisa perfeita? É uma coisa que é feita de maneira completa. Ou seja, o perfeito não pode ser melhorado. Porque ele atingiu sua máxima potência. O que atinge a máxima potência é perfeito. Aí a gente vai olhar uma questão 132 do Livro dos Espíritos. Para que Deus submete o Espírito à encarnação? A resposta. Deus submete o Espírito à encarnação para fazê-lo chegar à perfeição. Olha que legal. Pois não. Mas essa busca pela perfeição não submete até a Deus a julgamentos, porque assim, quando
você cria a expectativa da perfeição, você passa por várias percepções. E aí as pessoas começam a acreditar naquela ideia do perfeito e fazer comparações. Eu assisti alguns filmes mesmo, que eles falam muito bem sobre isso. O rapaz, e trata mais ou menos do que você falou agora há pouco. O rapaz, ele era muito religioso e tinha uma expectativa muito grande em Deus. E o filho dele adoece. E aí ele começa a se questionar as coisas. Por quê? Por que meu filho está doente? Isso. Deus não é perfeito? Isso. Por quê? Cadê a perfeição dele agora? Isso. Então, eu acho que aí, essa situação da perfeição... Deixa eu pegar o que você está falando, que você está trazendo uma coisa interessante. A minha pergunta é, o quanto perfeito é um ser que imita ser perfeito? Vocês acham que ser perfeito é ser bom? Uma pessoa que esteja aqui no mundo, vou dar um exemplo assim bem nosso, Irmã Dulce. Vocês acham que Irmã Dulce é perfeita? O que eu quero dizer a vocês é, será que Irmã Dulce atingiu sua máxima potência enquanto ser espírito? Uma coisa a gente pode dizer, Irmã Dulce atingiu uma potência elevadíssima do ponto de vista moral. Elevadíssima do ponto de vista amoroso, da caridade. Mas será que ela, enquanto espírito, já conseguiu aurir todas as suas potências? Pois não. Maria Isabel, boa noite a todos. Eu conheci a Irmã Dulce. Sim. Tive a oportunidade de conversar com ela. E ela não era perfeita. Sim. Ela era bruta, sim, estúpida. Quando ela queria uma coisa que não dava, ela quebrava o cacete. Isso. Mas é justamente essa a doçura dela servir ao outro, a ignorância dela justamente para fazer com que todos entendessem o que ela queria fazer. Isso. Entendeu? Ela não era perfeita. Então, a gente pode pensar que, do ponto de vista evolutivo, ela tinha a força, a intenção, nesse ponto o espírito dela já brilhou, mas ela ainda tem a robustez, ela ainda tem o modus operandi do homem encarnado, que usa da prerrogativa do corpo, das palavras e das expressões para a realização dos seus objetivos, mesmo que elevados. E essa ideia de Irmã Dulce, eu digo a vocês que Irmã Dulce é uma figura que ela me toca profundamente. Quando eu vejo os filmes dela, quando eu vejo as imagens dela, é como se eu já a conhecesse de outras vidas, porque eu me emociono com a imagem dela. Isso é diferente. Então, ela já é um espírito que está num grau, mas estamos falando da plena potência, gente. A plena potência de um espírito, se vocês olharem questões 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, vocês vão ver lá que existe uma escala espírita. Nessa escala espírita, vocês vão ver lá 3 ordens e 10 classes. Quer falar? Pode concluir. 3 ordens e 10... Não esqueça não, viu? 3 ordens e 10 classes. A terceira ordem, que vai da classe 10 à classe 6, Allan Kardec deixa claro que isso aí não é rígido não, tá? Existem infinitas subordens. Aqui é só didático. Da classe 10 à classe 6, são espíritos que estão totalmente submetidos na matéria. Então, imagine que a matéria envolveu o espírito, e o espírito não tem autonomia para se libertar das injunções da matéria. Matéria é pesada, gente. Matéria tem, como diz o espírito Lázaro, no início são instintos, depois emoções, sensações, depois emoções, e emoções vão do amor vulgar até o amor, esse sol que condensa em seu ardente foco todas as nossas aspirações sobre-humanas. Estamos falando do amor incondicional,
Estamos falando de um espírito que venceu o mundo, venceu o corpo. Então, até a classe 6 a gente não vence nada. A gente está na categoria dos pseudo-sábios, dos espíritos atrasados, dos chamados espíritos zombeteiros. A gente está nessa categoria. Ah, mas eu tenho um lampejo de espírito de segunda ordem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, predominantemente, eu estou num determinado grau aqui. Na Terra, por exemplo, de forma muito generalizada, nós temos espíritos de terceira ordem. Os espíritos de segunda ordem vão da classe 5 à classe 2, são aqueles que já conseguem superar algo da matéria e eles já conseguem falar por si. O espírito tem desejos, o espírito tem aspirações na sua pureza, nós somos seres teotrópicos, gente, somos atraídos para Deus. Se você chegar lá numa ilha do Pacífico, lá que nunca tenha ido um humano, você vai ver os índios lá idolatrando uma pedra, uma planta, uma coisa. Porque esse conceito de Deus é algo na alma. Então nós somos atraídos por essa força divina, porque nós somos evolutivos, nós estamos evoluindo. E para isso nós temos que ter um chamado. Esse chamado não é uma revelação, Deus no monte. É interior. Chega uma hora que você enche de estar vivendo uma vidinha pequenininha e você quer algo novo, você quer diferente, e aproveita e muda, e às vezes muda errado, mas muda. Faz parte do processo. Então, o espírito de primeira ordem e primeira classe, ele é chamado espírito puro, ou puro espírito. Ou seja, tudo que for necessariamente possibilidade desse espírito será em ato. Isso é evolução, gente. Então, onde é que nós todos vamos? Lembra da música? Um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós seremos espíritos puros. Aí você diz assim, mas todo mundo? Todo mundo. Até aquele cara que está arrancando a cabeça de um prisioneiro no presídio, ele também será um espírito puro. De onde você tirou isso, Paulo? Eu não sei se eu não arranquei cabeça de gente no passado e estou aqui falando de Deus para vocês. Provavelmente devo ter feito mal a muitas pessoas. Bom, diante de tudo que você falou e a relação que eu faço dessa frase aí, que cada um tem que buscar o seu lugar de perfeição, isso me fez pensar, por exemplo, no meu caso. Eu sou confeiteira. Eu comecei fazendo bolo sem sequer fazer um bolo de caixa. E me veio aquela vontade, aquela inspiração de começar a fazer bolos. Então, todos ao meu redor diziam que aquele bolo era maravilhoso. Hoje, quando eu olho, eu digo, meu Deus, como é que isso era maravilhoso? Estava tão horrível. Mas, assim, a busca em crescer e melhorar me fez buscar conhecimento. Isso. Então, quando eu penso em achar o meu lugar de perfeição, é sempre isso, é buscando conhecimento e aplicando no meu dia. Passei a ensinar outras pessoas e essas pessoas hoje me dão aula também. Isso. Então, é uma troca. Então, Isso. a perfeição de algo que não tem a correção é muito difícil. Isso. No nosso plano atual, né? Exatamente. Então, assim, tudo que você está falando aí, eu consigo ver trazer para a sua vida. Para a minha vida. Então, claramente. você imagina agora, você está falando isso na sua profissão, mas você imagina agora isso na sua alma. Você imagina agora isso nas suas aspirações. Aí, quando você fala a respeito, o que foi que você falou a respeito da questão da pessoa se questionar e etc., nós não estamos falando desse estágio. Estamos falando de um estágio em que o indivíduo já não tem mais a noção do bem e do mal. E para ele não existe mais. Então, quando ele olha uma pessoa, ele não julga. Por quê? Porque aquilo ali ele está vendo, ele não está vendo. Sabe a história dos amores? Eu vou falar rapidamente deles aqui. Os 3 amores que estão no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Aí muita gente diz assim, como é a ordem? Primeiro eu amo Deus, depois eu amo o outro, ou eu amo a mim, e depois eu amo o outro, porque se eu não amar a mim, ninguém me ama. Não é assim que a gente diz? Não, esqueçam isso. Isso não é evangelho. Isso é humano, é ego. Eu amo quem me ama? Como assim? Jesus, para não ter esse risco, ele disse, que mérito tem você amar quem te ama? Isso qualquer um faz. Então, observe que amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua alma, seu entendimento é
olhar para a criação e ver Deus e não as pessoas. Então, que mérito nós temos em nos separar pela cor da pele, do cabelo, da preferência religiosa, do sexo? Que mérito tem isso? Nenhum. Porque nós não somos isso. Nós estamos isso. Isso é uma roupa que vai morrer. E o eu, que não tem cor, que não tem gênero, que não tem nada, vai persistir, permanecer. Então, ao invés de trabalhar a unidade pela essência, eu trabalho a diferença pela aparência. É só um comentário. Então, quando eu evoluo, eu consigo ver em você Deus. Aí o oriental diz assim, que o meu Deus interior saúde o Deus que está em você. Ele está tentando enxergar um Deus em você, mesmo que esteja vendo você. Mas o Espírito puro vê Deus em você. E ele ama você não porque você é isso ou aquilo. Ele ama você porque ele sabe que você é Deus. Percebe isso, gente? Qual que é a diferença disso? É você acordar de manhã e dizer, eu sou quem? Sou Paulo, vou trabalhar, que chato, meu trabalho é horrível, sustentar gente, não sei o quê, coisa horrorosa, só problema, boleto, um bocado, isso aí é o dia a dia nosso. Aí você levanta da cama e diz assim, eu sou divino. Não é o ego quem está dizendo isso. Porque o divino se empavona todos, sou melhor do que os outros, cai no que ela estava trazendo. A incoerência. O ser divino, ele sabe que ele e a gota da chuva não tem diferença. Ele sabe que ele e a rosa não tem diferença em essência, mas tem diferença em aparência. Que se eu parar para contemplar a natureza, eu serei capaz de enxergar a essência da rosa e me fundir a ela e me tornar um com ela, como Jesus propunha que nós nos tornássemos uns com os outros. Então, para onde vai o conceito de Deus? Eu não preciso, pois não. Você acredita que essa evolução, esse limite de evolução, é predeterminado quando a gente chega aqui nesse planeta Terra, ou é o livre-arbítrio? Por exemplo, a pessoa pode evoluir de acordo com a vontade dela ou tem um determinado tempo, assim. Independente do que ela faça, do que ela seja, ela tem que passar por um período assim de aprendizado. Não tem tempo, não, gente. O tempo é nosso. Deus não tem pressa. A natureza não dá saltos e respeita a nossa liberdade de escolha. Se eu quero evoluir, isso é uma decisão minha. E quando eu digo evoluir, é assim, fazer saltos ornamentais. Cuidado com isso. Porque às vezes eu tenho que passar pela etapa das minhas humanidades e viver as minhas humanidades antes de viver as minhas divindades ou divinas formas. A gente tem que se respeitar, entender o tempo do outro e saber que o outro não está no grau, mas ele vai ser. O nome disso é indulgência. É um dos pilares da caridade. Caridade é indulgência, benevolência, que não é fazer o bem, é desejar o bem, e o perdão das ofensas. Então, indulgência é ver em você o potencial que você tem, independente de quem você seja agora. Então, um bandido. Se eu for dizer, ele é o que um bandido? Bandido, não sei o quê. Julgar, botar lá, jogar no calabouço. Eu estou sendo indulgente com ele? Não, eu estou me vingando dele. Mas se eu conseguir entender que ali tem um potencial de um espírito em evolução, o que eu posso fazer? Ele está na cadeia, mas eu posso ajudá-lo. De alguma forma. Estou dando aqui só exemplos. Pois não. Meu nome é Andréa. Trazendo essa reflexão, achar o seu lugar de perfeição no universo, significa a gente buscar a prática das teorias de Deus? Não. Essa busca? Não. O melhor que você puder ser. Isso é viver bem uma vida. Viver bem uma vida é você viver o máximo que você pode viver do que você trouxe para viver. Não estou falando do usufruto dos prazeres. Eu estou falando o seguinte, você teve pernas, é porque o que você vai fazer precisa de locomoção. Se não, você vinha sem pernas. Você tem braços,
É porque seus braços vão ser úteis para escrever, vão ser úteis para abraçar, vão ser úteis para construir, levantar, soerguer, passar na cabeça de alguém uma mão generosa, entregar um prato de comida ou simplesmente construir leis. Se você tem inteligência, é porque você precisa usar isso. A última coisa que a gente pode fazer é pegar os nossos talentos, botar sentado no sofá e ficar assim numa televisão, ó, a vida que passa rápido, oh meu Deus, como é que acaba logo? Dá domingo e não dá segunda. Viver a vida significa estar presente na sua experiência de vida, sabendo o que você está fazendo aqui, gente. Nós viemos aqui para quê? Viver uma experiência evolutiva, ter uma família, nos relacionar com espíritos outros que foram atraídos através da nossa psicosfera espiritual, que são aqueles com os quais nós temos que nos relacionar para desenvolver potencialidades adormecidas no nosso espírito. Só temos pessoas em casa que fazem sentido para isso, uns nos outros. Família é a coisa mais importante que existe dentro de uma constelação espiritual. Não brinquem com família. Não destruam famílias, porque vocês vão acabar com o chão de um ser humano. Então, isso vai criar uma nação de lunáticos, de paranoicos, de esquizofrênicos. Não brinquem com isso. Ao contrário, olhem para a sua casa e agradeçam a família que vocês têm, qualquer que seja ela, porque ela é a melhor família que esse espírito que é você precisava ter. Isso não é fala lacração, isso é o resultado da doutrina dos espíritos. O que é uma família? O espírito vem voando, a cegonha cai dentro de uma casa, pelo telhado, pela chaminé? Não é assim. Um espírito é atraído pelas nossas sintonias emocionais, históricas, atávicas. Então, um filho, uma pessoa que chega no meu convívio, eu tenho que prestar atenção em tudo, estar presente nessa experiência e atuando nessa experiência. Agora, se o meu ego domina, eu tenho que respeitar ele, sabendo que ele está me impedindo, ainda em um determinado momento, de exercer potências na minha alma. O indivíduo plenipotente em si mesmo, ele é capaz de amar incondicionalmente, porque aí a gente vai lembrar das primeiras falas. Porque quando Deus cria, Ele não inventa coisas que não sejam Ele. Qualquer gota da nossa alma está impregnada do fluido de Deus. Deus impregna o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida de uma maneira tal que tudo o que a gente é, a gente pode ser mais, e o nosso limite de ação é o limite da expressão do divino. Questão 132, parte 2. Há uma segunda razão para Deus impor a encarnação aos espíritos. É fazê-los chegar ou ocupar a parte que lhes cabe na obra da criação. Sermos co-criadores, chamados espíritos de luz, aqueles que vão desenvolver junto com as potências espirituais, capacidades outras do universo que nós desconhecemos, gente. O que nós estamos vivendo hoje é o rudimento. E aí, quando se diz que Deus fez os espíritos, os fez simples e ignorantes porque não sabem. Nós não sabemos o que somos e, por isso, sucumbimos àquilo que a gente acha que é a verdadeira existência, quando, dentro de nós, existe um grito de vida, de amor, de esperança, de fraternidade, de união, de encontro. Isso é algo mágico que existe na alma humana. O ser humano não é essa mesquinhez que a gente vê na televisão. Isso é uma expressão de ignorância, porque a gente vive para a periferia. A gente vive para o que é efêmero, vive para o que passa, para o que... Olha aí a sociedade hedônica. Quer falar? Eu não conheço as escrituras, os livros e etc., mas eu discordo um pouco sobre a família é a coisa mais essencial, ou o que você disse. Porque eu já vi de perto pessoas que não merecem passar pelo que
digamos, uma criança de 3 anos que foi estuprada pelo pai. Então, é bem complicado acreditar nisso. Isso, que a gente tem a obrigação de, só por um laço de sangue, suportar um ser tão baixo. Isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não quer dizer que você considerar, inserir, não quer dizer que você tenha que viver com essa pessoa. Conviver não é isso. É a forma como você se relaciona com essa pessoa, no sentido de incluí-la. Quando você vai fazer uma constelação familiar, por exemplo, esse ser aparece. E quando ele é excluído, ele desequilibra o sistema. Você tem que incluir ele no sistema. Mas você tem que incluir no lugar dele. E deixar ele seguir seu caminho da ignorância e passar pelos estertores e pelas dores de ser quem ele é. Faz parte disso. Você reconhecer que uma pessoa seguiu o seu caminho. Bert Hellinger, que é o grande orientador da constelação, quando uma pessoa ia numa direção do suicídio, ele deixava. Você vai dizer, mas que absurdo, mas a lógica dele estava nesse sentido, por mais que a gente não concorde. O que eu quero dizer para vocês aqui é que, quando eu falo de família, eu digo o seguinte: não ignorem a família, porque a família, esses problemas fazem parte de um sistema. Em vidas passadas, você não sabe que relação era essa, podia ser invertida. Hoje é uma criança de 3 anos, mas era um adulto em outra vida. Ninguém sabe, gente. O que eu quero dizer a você, não estou justificando, nem dizendo que isso é a explicação e que tem que perdoar as pessoas. Não é isso. Eu estou apenas aqui trazendo a perspectiva do espírito, que é um olhar um pouco mais amplo. Uma criança de 3 anos não merece ter uma doença congênita. Eu tenho agora uma menina que tem 4 meses, tem síndrome de Down, e tem uma anomalia congênita no coração e teve que passar por uma cirurgia cardíaca com 4 meses. Que espírito é esse, gente? Que está chegando aqui com força, morando na casa de uma mãe deficiente, uma mãe especial, filha de uma empregada doméstica, pobre, sem condição, e vem com doença. Aí vocês merecem? Não sei, não tenho como julgar isso. Não trata-se de merecer castigo, nada disso. O espírito, às vezes, pede essa experiência, porque para ele é importante passar por isso, por um processo dele de depuração. Mas isso a gente vai conversar em outro momento. Eu só queria que você ficasse confortável, porque eu não estou dizendo que você tem que manter uma família a qualquer preço. É você considerar que essa família é importante para que aquelas relações despertem nos espíritos o perdão, a capacidade de reconhecimento, a capacidade de incluir um outro, tá certo? É isso que eu estou falando. Porque para não dar a entender que a gente está passando uma mão de cinza em cima de coisas horríveis como essa que você traz, tá certo? Então, aqui, para apenas a gente andar nesse processo aqui para o fim da nossa conversa, que a gente só tem mais 5 minutos, eu ficaria aqui mais, mas Deus é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Você entende agora por que é isso? E como Ele é causa primeira de todas as coisas, Deus está aqui nesse momento e a sua presença está em mim, está em você, é real em meu viver. Então eu não posso nunca, mesmo que eu queira, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu saia, eu não tiro Deus de mim, porque Ele continua, porque a minha vida, a minha existência pressupõe a presença de Deus. A única coisa que eu tenho que fazer é encontrá-lo. E onde eu vou achar Deus? No centro? No templo? Na igreja? Onde é que eu vou achar Deus? Dentro de mim. Então, quando a gente diz assim, Deus está onde? No coração. E papai é o quê? Papai do céu. Deus não está no céu, porque senão Ele não estaria na terra, não seria onipresente. Deus está em tudo. E tudo não limita Deus. Eu sou, você é, nós somos a essência de Deus. Hã? Centelhas, mais do que só a centelha, nós somos a própria essência divina, manifesta numa limitação humana. Olha que dureza esse espírito enfrenta, com tantas possibilidades de construir amor. E ele aqui no egoísmo, na mesquinhez, mamon, dobrado sobre si mesmo, na corrupção, querendo só juntar dinheiro, matar pessoas, roubar respiradores para ficar rico. Percebe, gente? Que distância nós estamos? Quando se fala de matar um espírito que está encarnando,
Não estamos falando de meu corpo, minhas leis, estamos falando das leis divinas, da lei de reprodução, e é o Espírito que está descendo. Ele às vezes podia estar 300, 400 anos esperando a encarnação, e naquele momento achou, e alguém chegou e disse, não, agora não. Agora não é sua vez, não. E as obsessões pandêmicas que estão aí, são explicadas por quê? Porque esse espírito pode dizer, não, mamãe, realmente, mamãe tem que ficar aí mais um tempo, não era a minha hora de chegar, e etc. E eu penso em Gabriela, que chegou numa casa de uma mãe especial, filha de uma empregada doméstica com síndrome de Down e um coração problemático, para viver uma vida de dificuldade. Ninguém sabe a história, gente. A gente só tem que pensar quem eu sou nessa fila do pão. Eu não sou isso aqui. Isso aqui está agora. Depois não estará mais. Estará de outro jeito, em outra edição. E o que resta? Deus. Apenas Ele. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo diz, gravitar para Deus. Eis aí a nossa destinação inexorável. Bom, deixa eu passar isso aqui. Não há efeito sem causa, deixa eu ir para outra. Essas aqui são as questões que vocês vão encontrar na Gênesis, capítulo 2, peço que vocês deem uma olhada lá. Vocês vão ver a explicação de Kardec sobre isso. São atributos que ele, no seu argumento teológico, ele desenvolve sobre Deus, tá bom? Então, Deus é eterno, inteligência suprema, ele é imaterial, e ele explica cada uma dessas coisas, ele explica por quê. Ele é perfeito, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e ele vai explicando por que cada uma dessas coisas, mas são atributos, apenas atributos, para além de tudo que eu já falei, Deus é além, é mais de tudo isso aqui. E aí João vai sintetizar esse pensamento, ele diz assim, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Olha aí. Se somos criaturas de Deus, Jesus dizia, vós sois deuses. Nós só precisamos encontrar este Deus, ter o silêncio, a contemplação, a capacidade de olhar para dentro, de acreditar que esse Deus existe. Você diz assim, todas as vezes, nós estamos acostumados a apresentar Deus, apresentar os nossos problemas para Deus. A gente faz isso muito. Olha Deus, meu problema. A gente precisa inverter isso e apresentar Deus para os nossos problemas. Esse Deus que está aqui, eu já caminhei tanto, já fiz tanto, já atravessei tantas coisas complicadas, e eu fiz tudo isso para ser um pouco melhor. Por que eu fiz isso? Porque eu quero me jogar nos braços de Deus. Eu quero beber da sua fonte fecunda infinita. Eu quero que o seu raio abrasador caia em meu coração e faça de mim um instrumento da sua paz. Eu quero que ele me transforme em uma luz, que eu possa caminhar e atravessar na escuridão das trevas profundas em que nos encontramos, para que as pessoas possam ver nesta luz esperança e saiam desses lugares para vidas melhores. Estou falando na minha pessoa, mas nesse momento eu tomo a ousadia de usar os corpos e as mentes de vocês para repetir as mesmas palavras. Cada um de nós somos isso. Essa expressão de luz que faz com que nós sejamos especiais. Sejamos isso. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino, diz Allan Kardec na Gênesis, no item 24, do capítulo 2. A consequência que se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus é a constatação de que ele de fato existe e disso não há o que duvidar, porque é isso ou nada. É a lógica ou nada. E aí, para finalizar, Paramahansa Yogananda,
ele diz assim: se você pudesse sentir uma partícula mínima do amor divino, seria tão grande sua alegria, tão arrebatadora, que você não conseguiria contê-la. Fiquem com ele, que assim seja.